Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. O Gustavo tocou num ponto aqui ao encerrar a apresentação dele, que eu acho fundamental que a gente tenha sempre essa consciência. Às vezes, quando iniciamos uma tarefa doutrinária como esta, de estudo, as pessoas às vezes pensam que vem à casa espírita que a responsabilidade da tarefa está toda para o expositor. Não, a tarefa é um coletivo. É um envolvimento entre a espiritualidade que atende a todas as atividades que a casa realiza, todas elas, a assistência que está prestigiando o trabalho, está conectada com o trabalho, com a mensagem, que viaja dentro da mensagem, que dentro das palavras, letras, ela consegue sentir, ela consegue perceber algo que toca fundo o coração, e isso nós que estamos aqui de frente para vocês conseguimos perceber. Às vezes, num rápido olhar, o olhar diz muito, e para nós, como ele bem colocou, é uma imensa satisfação quando a gente consegue trazer uma mensagem aonde a gente sente que as pessoas de alguma forma conseguiram dentro daquela mensagem enxergar algo para oferecer a ela um norte ou uma situação mais à frente que ela naquele instante não estava vendo. Como vocês puderam perceber, antes de mais nada, antes de entrar no tema, agradecer a direção da casa pelo convite, porque sinto muito honrado quando a casa abre suas portas e me oferece uma hora para falarmos de temas à luz da doutrina espírita, e é uma oportunidade de estarmos aqui com tantos amigos de longas datas. A beneficência está, como vocês puderam reparar, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este que fala do que a mão esquerda faz, a direita não deve saber. Fala ali, entre outras coisas, da caridade sem ostentação, algo difícil, da caridade onde a gente não espera da pessoa a gratidão, que fala da caridade material, da caridade moral, que fala do óbolo da viúva, entre outras tantas. Mas nós vamos trabalhar a beneficência que começa a partir do item 11, vai até 14, mas hoje nós vamos trabalhar 11 e 12, que são duas mensagens. A primeira, do Adolfo, bispo de Argel, e a segunda, que ficou por conta de esqueci aqui agora, mas vamos lembrar. É interessante que, ao ver os autores da mensagem, a gente vai entender o porquê o Kardec colocou a mensagem desses espíritos, especialmente neste capítulo. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Repara, começa assim Adolfo: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Eis, meus irmãos, algo que tem nos incomodado, tirado nosso sono, tirado nossa paz: a indiferença. É pior de todos os sentimentos, pior até mesmo do que o próprio ódio, se analisarmos pelo ângulo mais profundo. Vamos adiante. Essa opinião não é minha, é de muitos amigos espirituais que trazem suas mensagens da literatura espiritista. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável, a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo. Eu coloquei em negrito, porque isso também é uma grande dificuldade que nós temos no que diz respeito ao trato com as pessoas. Olhar no outro, querer para o outro o que eu quero para mim mesmo. É o parâmetro que Jesus traçou para as relações humanas, né? As relações humanas fundamentadas na tua boa nova. E continua, Adolfo: e que se desvista com alegria para vestir um irmão. Pudessem, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Eis a chave da nossa evolução. Quando ele fala aqui, e que se desvista com alegria para vestir um irmão, me faz lembrar uma história muito pequena, mas que se encaixa a mensagem, onde uma mãe costureira, durante muito tempo, costurava até tarde. Eu ainda me lembro que minha mãe também era costureira, e às vezes eu dormia no colo dela bordando.
Naquela época não tinha as bordadeiras eletrônicas e as mulheres ganhavam a vida, muitas fazendo bordado nas máquinas 21 da Singer. Bordava jogo de cozinha, bordava pano de prato, bordava grandes coxes. Eu dormia no colo dela e ela entrava à madrugada. E aquela mãe costurava e com o fruto do seu trabalho ela comprou um tecido para fazer um agasalho para o seu filho, porque o agasalho que ele ia na escola já estava muito desgastado. Isso retrata uma época diferente dos dias de hoje. Depois que surgiu o chiquilingue, hoje em dia ninguém mais compra tecido. Lá em Itaperuna tinha o retalhão dos tecidos, tinha as casas Franques, tinha a Silveira, tinha outras casas, assim como acho que a Social, que vendia tecido também, né? Assim como o alfaiate está em extinção, as casas de retalho, de tecido também estão, porque o preço que o alfaiate, que a costureira vai comprar na roupa, você compra ela pronta, ainda sobra dinheiro para comprar outras coisas. Mas voltamos à história. Ela com muito esforço faz a roupa. E o menino vai todo aquecido para a escola. Voltando da escola, chega e encontra sentado com meu filho, era inverno, um garoto trêmulo. Estava com a roupa muito fina. O menino estava com os lábios já bem roxos. E o menino se compadece, tira um agasalho novinho e dá para aquele garoto. Chegando em casa, a mãe assustada pergunta: meu filho, cadê o seu casaco novo? E o menino diz para a mãe sem titubear: mãe, eu vi uma criança mais carente do que eu, tremendo de frio, e resolvi dar o casaco para aquela criança. A mãe: o quê? O casaco, fruto de esforço, ele leva quanto tempo para comprar o tecido, quanto tempo para fazer? Por que, pelo amor de Deus, você não deu o velho? Quando ela levantou a cabeça, ela viu que os olhos do menino estavam todos lacrimejados. E ela entendeu o recado. Ela falou com o filho assim: meu filho, você tem razão. Tinha que realmente dar a ele o casaco novo. Aí, no momento que eu li essa história, eu pensei comigo mesmo: se meus filhos fossem para a escola, para uma festa, seja lá para onde for, com um casaco, e chegasse sem esse casaco em casa, qual seria o meu comportamento, mesmo sabendo que eles deram esse casaco para uma criança necessitada? Essas reflexões são necessárias para o momento que nós estamos vivendo hoje. Porque se não fizermos essas reflexões, doutrina espírita vai se transformar em nossas vidas em quimeras, em utopias. Nós precisamos tentar, e não precisa muito esforço para se fazer isso, aproximarmos da mensagem, sentimento e mensagem, para que a gente possa ter conforto nessa alma tão agitada que somos nós. E aí, meus irmãos, vamos continuar. Tenho fome. Guarde essa frase. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Eu achei fundamental esse trecho. Ao socorro das misérias ocultas. Que misérias ocultas são essas? Será que seria a angústia, por exemplo? Será que seria o vazio existencial, por exemplo? Será que seria o medo, a insegurança? Será que seria a falta de amor próprio? E assim a gente vai buscando as respostas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador: quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que fazeis. E continua Adolfo. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deveis conduzir os povos à felicidade. Assim como está lá no Livro dos Espíritos, que o egoísmo é a fonte de todas as mazelas da alma, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Não há como o espírito alcançar um progresso espiritual, não há como o espírito encontrar a razão para a sua vida se não for pela caridade. Porque não existe nenhuma outra conquista que o ser humano possa atingir que vai dar a ele a satisfação plena, absoluta, diante de um comportamento como esse, porque ele estará sentindo o hálito de Deus soprando
em sua alma. O abraço fraternal dos amigos espirituais. E aí continua Adolfo: ao praticar-te, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz, negrito novamente: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Tudo que a gente procura que não seja isso vai representar agitação, distonia, remorso. E aí continua: quando estiver em ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo, e vereis quantas misérias a aliviar, quantos pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para socorrer, e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! E aí nós vamos falar rapidamente da figura de Antônio Luiz Adolfo, que ele nasceu em 1800 na França. E nasceu, por que Bordeaux em 1861? Bordeaux em 1861 foi quando foi dada a mensagem. E ele também nasceu em Bordeaux, na França, em 1800 e desencarnou em 56. Teve 56 anos de idade. E ele dá essa mensagem há 5 anos depois do seu desencarne. Todo mundo sabe, ou quase todo mundo, que ele foi bispo, apesar de ele ter formado o seminário, padre, o sacerdócio dele iniciou em Bordeaux. Mas ele foi depois mandado para a Argélia. A Argélia, a partir de 1830, passou a ser colônia da França. E lá, vocês podem reparar que hoje existem muitos franceses que são de origem argelina. E muitos desses jovens que hoje vivem na França estão se filiando ao Estado Islâmico. Estão explodindo bombas dentro de Paris. Porque, segundo eles, não que isso justifique, mas é o que eles dizem, a França maltratou muito a Argélia, como quase todos os países que agiram assim com as suas colônias, eram quase sempre de exploração. E essa colônia, ela se estendeu até agora, 1962. E o que o Antônio Luiz Adolfo pega lá? Que clima que ele pega lá na Argélia, na capital Argel? Um clima de pobreza, de miséria, de escravidão total. Então, por isso que Kardec põe a mensagem desse espírito para falar desse assunto beneficência. Eles tinham autoridade para falar do assunto. E mais à frente nós vamos ver também a questão do próximo, que é Vicente de Paulo, me lembrei. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias dos outros, perdão das ofensas. Mas a cesta básica que eu dou não é? Mas o dinheiro que eu pago na instituição, sou sócio da instituição, também. Tudo que você tira de você e dá para o outro é caridade. Só que isso aqui é a caridade sublime. É a caridade que o Cristo espera lá na frente, que todos nós passamos. E nós vamos um dia fazer. E aí nós vamos entrar na próxima mensagem, um pouquinho mais à frente. Eu trouxe Madre Teresa de Calcutá porque é uma figura simbólica no que diz respeito à questão da beneficência. Olha o que ela disse certa vez: o que eu faço é simples. Será? É simples? Eu acho tão difícil. Eu acho tão difícil tirar algo de mim para o outro. Põe o pão nas mesas e compartilha. Aí nós fomos lá no Livro dos Espíritos buscar a resposta para esse questionamento. Por que com ela era simples? Para quem não tem a visão reencarnacionista, vai achar que Deus fez criaturas devotadas ao bem, almas nobres, e nós aqui espíritos cheios de vicissitudes. Não é assim. O consolo é que Maria Teresa foi igual Leandro é hoje. O consolo que Adolfo foi igual Leandro é hoje. Que Vicente de Paulo, Francisco de Assis, entre Francisco Cândido Xavier, Bezerra de Menezes, entre tantos outros, foram espíritos
tanto quanto o Leandro é hoje. Um dia o Leandro também vai estar mandando essas mensagens e com a autoridade de quem viveu o que escreve. E aí, vamos lá no Livro dos Espíritos, questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza, que lhes é própria e a vencem? É interessante essa questão, sabe por quê, meus irmãos? Há cerca de 3 semanas atrás, a Ana estava na cabeleireira e a cabeleireira contou para ela um fato de uma senhora que veio fora de Itaperuna, trouxe uma filha de 12 anos que sofreu AVC. E ela estava desesperada, colhendo dinheiro e fraldas para a jovem. Aí ela veio para casa meio tristonha e tal. Eu falei, Ana, vamos procurar saber quem é a pessoa para tentar ajudar a pessoa. E naquela noite ela não dormiu. No outro dia, era um domingo de manhã, ela liga para o Hospital São José da Bahia. O Hospital São José da Bahia, segundo o nome que ela passou e os relatos, inclusive nós temos até uma prima que trabalha na UTI neurológica, não tinha nenhum relato de uma paciente com aquele perfil. Ligamos para o Hospital das Clínicas, também não. Há pouco tempo atrás, um amigo de infância que se enveredou pelo alcoolismo, não sabia, me procurou lá em casa dizendo que o filho estava em coma no Hospital São José da Bahia, entre a vida e a morte, e ele chorava muito. E aí pediu uma parcela em dinheiro para que pudesse ajudar no tratamento. E assim ele fez com vários amigos lá no quarteirão. Ele levou uma soma em dinheiro. Aí nós, preocupados com a situação do garoto, segundo ele, de 8 anos, não tinha o garoto no Hospital São José da Bahia. Como não tinha a garota, essa prática está acontecendo muito em Itaperuna. Aí o que o meu egoísmo diz dentro de mim nessa hora? Viu? Esse mundo está cheio de charlatão. Ou então eu falo assim, o que é isso? Esse negócio de ajudar os outros, eu pago IPTU em dia, eu pago imposto em dia, que o governo que faça. O homem velho fala dentro de mim, é isso aqui que é a pergunta que Kardec faz. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente. A Madre Teresa não perguntava quem que era. Faz o bem sem olhar a quem. Mas eu começo a questionar o bem que faço. Será que devo? Mas essa pessoa, será que precisa? E eu vi a filha dela batendo perna lá na esquina. E a gente agindo dessa forma, começando a questionar demais, a justificar o porquê eu não faço o bem, aí começa a criar uma raizinha dentro de mim, uma tal de uma indiferença. Eu começo a não me importar com a dor do outro. Eu me torno frio, eu me torno calculista, e aí eu sou infeliz. Porque Deus me fez para brilhar, Deus me fez para sorrir, Deus me fez para alegrar o meu coração e os corações daqueles que vivem comigo. Quando eu ajo dessa maneira, contrário a essa apresentada pela criação, eu estou indo na contramão das leis balizadoras, que são as leis divinas, e a resposta dos Espíritos. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que bons sentimentos nenhum esforço lhe custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui regra, o que entre vós representa exceção. Essa semana agora passada, nós tivemos a notícia que 700 pessoas, segundo a ONU, desencarnaram através de naufrágio no Mediterrâneo. 700 filhos de Deus. Nesse momento que nós estamos nesse centro espírita aqui dentro, acolhidos pela espiritualidade, acolhidos pelo prédio, acolhidos pelo calor humano de cada um envolvendo, milhões de irmãos nossos estão morrendo de fome no planeta. Milhões de irmãos nossos estão naufragando, tentando fugir dos horrores da Síria, do Afeganistão, do Iraque.
Como que eu posso exigir de Deus felicidade plena diante de um mundo ainda tão desigual? A Itália, em Milão, realizou o jogo da Champions League sábado. Se for somar a cifra que os jogadores ganham, são cifras milionárias, bilionárias. Os ingressos para entrar no espetáculo, e ali ao lado, o Mediterrâneo está ali ao lado. Filhos de Deus estão morrendo pela indiferença do homem, pelo desamor do homem. E a doutrina vem fazer conosco um agitar de consciência. Por isso, nesse processo de transição que nós estamos passando, alguma coisa que nós não estávamos acostumados está acontecendo. Porque se não houver esse toque na consciência, nós vamos continuar meio que não é comigo. E aí vamos para outra mensagem da Madre Teresa. Temos de ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. Madre Teresa de Calcutá. Aí que eu queria entrar naquela questão das misérias ocultas ditas por Adolfo. Certa vez, Madre Teresa teve a sensibilidade, a espiritualidade de falar essa frase: a falta de amor é a pior de todas as pobrezas. Porque a falta do alimento mata. Existem milhões de pessoas que não têm um alimento na sua mesa. Sim, tem. Mas a falta do alimento só mata aqueles que estão na miséria social. Agora, a falta de amor está matando pessoas nos mais diversos níveis de classes sociais. A pessoa tem latas lotadas, a pessoa tem uma conta bancária farta, a pessoa tem uma casa confortável, a pessoa tem uma estabilidade empregatícia, e ela está morrendo, ela está secando, porque ela está carente de amor. Por muitas das vezes ela tem tanta dificuldade de amar, que ela se fecha até aqueles que querem amá-la. Ela se tranca. Precisamos enxergar se de repente isso não está acontecendo conosco. Ao chegar ali na livraria, umas companheiras ali, nós distribuímos alguns abraços. São hábitos que nós devemos multiplicar na nossa convivência. O abraço, na verdade, é um passe magnético de sentimentos verdadeiros. O olhar, praticarmos o olhar, dialogar, olhando para o olhar do outro, trocando essa energia preciosa, magnética que Deus nos deu. O olhar fala muito mais do que as palavras. E aí nós vamos entrar na mensagem de São Paulo. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? De pura caridade? Desculpa a pergunta. Se buscasses apenas o deleite de uma boa ação, estarias sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplo não vos falta. O que falta é boa vontade, sempre rara. A coerência da fala dele com a fala de Adolfo. Vede a multidão de homens de bem, de que vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixaste de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas, mas abandona-se esse livro, considerado como um texto quimérico, fantasioso, utópico. Mensagem cifrada. Deixe-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as.
A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. Se tem uma coisa que eu tenho tentado sentir quando estou na tribuna a falar, ou às vezes a organizar um tema que a Casa Espírita nos pede, é não tentar passar, não deixar passar a leitura sem sentir a palavra. Porque às vezes a gente lê o texto, mas não sente o texto. Imagine, meus irmãos, diante só desses dois textos que foram passados neste item do capítulo, se a gente sentisse com toda a nossa emoção, com todo o nosso amor, quanta diferença faria em nossas vidas? Deixaríamos de reclamar. Nós estamos vivendo um momento de crise social, de instituição, crise política, de representatividade no Brasil, crise essa necessária. Todas as crises são necessárias. Todas as crises, na verdade, fazem um chamamento à mudança necessária. É interessante, às vezes, um dia desse, o companheiro colocou no Facebook que o sonho dele era ter um parlamento no Brasil como o parlamento da Suécia. Às vezes a gente admira, e eu sou um deles, admira a qualidade de vida da Suíça, da Finlândia, da Groenlândia, do Canadá, esses países que estão no topo de qualidade de vida, enquanto o Brasil está lá quase centésimo. Só que a gente acha que esses países sempre foram assim. Não. Em 1798, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente pensa, o Johann Heinrich Pestalozzi, que seria, quando o jovem Rivaio vai para Iverdun, na Suíça, se ingressar naquela escola e tem uma enorme contribuição educacional através do mestre Pestalozzi, a gente acha que a contribuição de Pestalozzi foi apenas no campo educacional. Foi no campo humanitário também. Porque antes de lidar com a educação, Pestalozzi lidava com as causas humanas. Em 1798, a Suíça, que hoje está lá em cima, em qualidade de vida. Meus irmãos, isso tem pouco mais de 200 anos. A França e a Suíça estavam em guerra. E o Heinrich Pestalozzi passa por uma estrada, e o que ele vê? Crianças abandonadas ao frio e à fome e ao sereno, porque suas casas tinham sido destruídas pelo exército francês e seus pais tinham sido mortos. Imagine isso nos dias de hoje. Ah, Leandro, mas está acontecendo. Está acontecendo na Síria, está acontecendo no Afeganistão, está acontecendo nesses países, a gente sabe que sim. Mas naquela época, 200 anos atrás, não havia qualquer diplomacia entre as nações. Era quase que geral. E é o que faz ele. Numa época que não existia creches, nem orfanatos, nem asilos, ele acha às margens do Lago Lucerna uma escola de freiras abandonada. E ali ele instala um orfanato. Socorre centenas de crianças sem lares e dá a elas o mínimo. Só que em 1799, um ano depois, o exército francês toma aquele espaço para ali construir um hospital para os seus soldados. Poucos anos depois, ele tem um primeiro contato com as obras de Rousseau, que aí desperta nele a questão para a educação. Depois funda o Instituto Iverdun, e aí vocês sabem o restante da história. Eu tenho certeza que muitos aqui também sabem dessa história que eu acabei de contar. Mas vamos voltar aqui para a mensagem. Eu até me perdi. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. É aquilo que eu acabei de falar. Meditar sobre aquilo que lê. Sentir a força da mensagem. Sentir a espiritualidade da mensagem. Sentir o sentimento da mensagem.
Porque essas palavras têm sentimento, essas palavras têm fluido, essas palavras têm vibrações. A caridade é a virtude fundamental. Eu já li isso, não li, meus irmãos? Mas vamos ler de novo. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. São Vicente de Paulo justifica-se muito porque Kardec coloca dentro deste capítulo este espírito, que poderia se chamar caridade. São Vicente de Paulo experimentou a escravidão. Ele sentiu a dor de um escravo. Ele foi sequestrado por turcos e passou por vários senhores. A autoridade moral deste espírito é tão grande que quando ele volta em uma fuga forjada por um senhor que fingia ser muçulmano, mas na verdade era católico, e ele volta para a França, ele começa a cada vez mais se entregar pela causa dos escravos, para aqueles que viviam em condição subhumana. Isso era natural na França, isso era natural nos países da Europa, países hoje que nós admiramos a qualidade de vida 200 anos depois, mas eles conquistaram isso. Assim como aqui no Brasil nós vamos conquistar também, se acreditarmos, se fizermos a parte que eles fizeram. E aí São Vicente de Paulo, a autoridade moral desse espírito era tão grande que conta a sua biografia que Luís XIII, quando sentia que a morte lhe tocava o peito, pede a presença daquele espírito para dar a ele suporte espiritual para desencarnar. E ele assim fez. Luís XIII desencarnou nos braços de Vicente de Paulo. Nós somos lá na Gênesis, um texto bastante apropriado para o momento de transição que nós estamos vivendo na Terra, que não é da agora, tanto que Kardec já traz essa mensagem lá no finalzinho da Gênesis. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase do avanço geral da humanidade. Imagine se o Kardec tivesse, nos dias de hoje, para sentir entre nós, para poder discursar no meio de nós, o progresso tecnológico nos últimos 30 anos. Porque, na verdade, o progresso tecnológico do planeta Terra nos últimos 30 anos, talvez tenham sido maiores nos últimos 2000 anos. Como que avançamos? Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Essa mensagem Sinais do Tempo ela é longa, e antes um pouquinho deste parágrafo, Kardec anota que a fraternidade será a pedra angular para a regeneração da humanidade. E essa pedra angular, essa fraternidade, ela será fundamentada na crença de um Deus único. Não de um Deus único contaminado em dogmas, em rituais, em fé sem razão, mas acima de tudo uma fé pautada no verdadeiro sentimento de amar o próximo. E aí, meus irmãos, nós trouxemos uma mensagem do Chico, onde certa vez ele anotou assim: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição de esperar do reino de Deus. E aí eu vou trazer uma historinha para vocês, que tem muito a ver, uma história breve, tem muito a ver com essa mensagem quando o Chico diz assim: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças. Certa vez, no hospital, tinha 2 pacientes, um deitado numa parte daquela sala, daquele quarto que não tinha janela, e ele ficava deitado 24 horas por dia de costas, ele não se movimentava.
e o outro que ficava mais próximo da janela, que também ficava deitado, mas até para a terapia, para o tratamento dele, ele deveria pelo menos 1 hora por dia, com muito esforço, ficar sentado. E ele se preocupava muito, mesmo diante das suas dores, as dores do companheiro ao lado. Porque quando nós deixamos o espírito da caridade invadir nossos corações, nós não ficamos tão tomados pelas nossas aflições, dominados pelas nossas aflições, damos uma brechinha para sentir a aflição do outro. Porque quando eu sinto a aflição do outro, a minha aflição diminui. Quando eu sinto a aflição do outro, eu começo a tratar a minha aflição. E assim ele fez. Quando ele aumentava os gemidos, ele se esforçava e esticava o pescoço para ver a janela do lado de fora. E o irmão ficava: eu não aguento mais essa dor. Ó Senhor, tira minha vida de vez. E ele dizia: ó meu irmão, eu vou tentar ser os seus olhos para te relatar as maravilhas que vejo no mundo lá fora. Você sabia que lá fora tem um grandioso lago? Ó meu irmão, não sabia, porque eu entrei por outro lado do hospital. Pô, esse lago tem tantos cisnes, o céu está tão azul no dia de hoje, crianças passeiam com bolas e soltando pipas ao redor do lago. Eu vejo famílias com lençóis estendidos fazendo um lanche dominical. Aí no dia seguinte, diante dos gemidos, ele trazia outra mensagem. Oh, hoje até parece dia dos namorados. Como que tem namorados de mão dadas trocando carinhos? E quando ele narrava essas belezas, ele sentia que o companheiro diminuía os gemidos. E ele percebia também que as suas dores também acalmavam. E ele começou a intensificar cada vez mais essa terapia. Um certo dia, ele narrou diante de muita dor do companheiro que ele via um desfile cívico. Aí o companheiro ao lado, que não podia ver, disse assim: com os olhos fechados, sou capaz de ouvir os acordes da banda. A alma, quando se eleva, ela plasma visões, cenas que nós não temos condição de imaginar, belíssimas, que são terapias que curam, que libertam, que estreitam cada vez mais nossa relação com Deus. Aí certo dia a enfermeira entra naquela sala trazendo uma água para dar banho nos dois. Ela percebeu que um tinha desencarnado. Eu falei para vocês entrar na mensagem, mas não entrar muito fundo não, gente, senão a gente aqui lá. Vocês estão entrando no fundo da mensagem, eu também estou. E aí ela reparou que um tinha desencarnado, aquele que estava na janela. Depois de retirar o corpo, o companheiro estava muito triste, porque tinha perdido aquele companheiro que era o consolo nas dores dele. Ele pediu assim: enfermeira, por favor, já que não tem companheiro da cama da janela, deixe que eu fique mais próximo da janela um pouquinho, que eu fique mais próximo da janela um pouco. Sim, meu irmão, vou te colocar lá. E assim fez. Quando a enfermeira saiu, ele com muito esforço conseguiu fazer assim, levantar o pescoço para ver as maravilhas que estavam lá fora. Surpresa foi: era um beco com um prédio que fazia divisa com o hospital. E ele ficou assim: mas gente, e aquelas coisas lindas que ele narrava? A enfermeira entrou e ele perguntou: enfermeira, é essa janela que meu amigo ficava, eu não estou louco. E ele me narrava nas maravilhas que tem um lado, tinha falando de tudo. Ah, ele queria te encorajar. E seria impossível ele ver, mesmo que tivesse. Ele era cego de nascença. Isso estava escrito para nós terminarmos na entrada de uma casa de caridade. O filho Ricardinho, formado em nutrição, isso é um caso verídico, escreveu essa mensagem. Um dia eu tive fome, por isso que eu falei para vocês lá atrás,
lembrar dessa frase: tive fome. Um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperança e você me deu caminho. Um dia acordei sozinho e você me deu Deus. E isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração e alimente sua alma, e que te sobe o pão da misericórdia para estender a quem precisar. Ele escreve isso na entrada da casa de caridade que o pai dele fundou depois do desencarne do pai. Por quê? Ricardinho, quando tinha 6 anos de idade, estava andando com o pai, Agenor Batista, por uma rua semelhante à avenida de Bom Jesus. Eu sempre, quando passo em Bom Jesus de manhãzinha, se tem uma coisa que eu admiro nas cidades pequenas, é o cheiro do pão. É ruim de eu passar por aquela avenida sem parar na Roque. O pão salvado da Roque é obsessivo. Aquela fumaça é obsessiva. Ela vem e arrasta a gente quando a gente vê que está lá no balcão. Mas acabou o pão. E entre outras padarias, que Bom Jesus tem muita padaria boa. E assim Ricardinho passou em frente a uma padaria Roque e sentiu aquele cheiro forte de pão e disse para o pai: pai, eu não aguento mais de fome, eu quero comer. E o pai, Agenor Batista, desempregado há 2 anos. Essa mensagem serve para a reflexão do que o Brasil está vivendo hoje. Hoje, 15 para as 9, quantos pais voltaram para os seus lares, dizendo para os seus familiares, para os seus cônjuges, para os seus filhos: ainda hoje eu não consegui o emprego. Nós estamos chegando em 13 milhões oficialmente de desempregados no Brasil. Esse mês, 3 milhões vão vencer o prazo do seguro-desemprego. Essa realidade está acontecendo em muitos lares, não muito longe de nós, aqui em Bom Jesus, em Itaperum. E o pai disse assim: meu filho, tenha fé, o papai vai conseguir um emprego, mas pai, 2 dias sem comer nada. Aí ele entra na padaria, pede o menino para ficar sentado, entra na padaria. Chegando no balcão, tinha um senhor com o nome de, vamos falar que é Ademir. E o senhor Ademir perguntou para aquele homem de semblante sereno, sofrido, o que ele queria. Senhor Ademir, eu estou com uma criança de 6 anos lá atrás que 2 dias não come nada. O senhor não daria um pãozinho com manteiga, um copo de leite para ele? O Ademir achou estranho assim no primeiro instante, mas pensou assim: alguma coisa, ele sempre fala isso na história, sempre em contato com o senhor Agenor e com o Ricardinho, alguma coisa falava dentro dele: ajuda esse senhor. É quando nós damos ouvidos às vozes dos nossos amigos espirituais, que sempre estão atentos a nos mostrar o caminho que devemos trilhar. E aí o senhor Ademir fala: pede para a criança entrar. E a criança entra. Senta e ele pede para a esposa 2 PF. E vieram 2 pratos fartos: arroz, ovo frito, bife e feijão. O Ricardinho nem acreditava. Entrou naquele prato com toda vontade. Tinha 2 dias que não comia nada. O senhor Agenor não conseguiu colocar o garfo na boca e começou a chorar, porque ele lembrou da esposa e das 2 filhas que também estavam na mesma condição em casa. Aí o senhor Ademir, para tranquilizar aquela alma, disse para ele: Maria, eu estou achando que ao invés de bife você passou a sola do seu sapato para ele, porque ao invés de degustar o bife ele está chorando de tristeza. E aí ele relata o porquê que ele chorava. Aí o senhor Ademir falou para ele: fique tranquilo que tudo vai se resolver. Ele disse assim: Senhor, por isso que o senhor fez por mim, eu faço o que o senhor quiser aqui na padaria. Eu limpo o chão, lavo o banheiro, faço entrega, o que o senhor quiser eu faço. Pode ficar tranquilo. Primeiro você se alimenta, depois a gente resolve essa situação. Depois que alimentado, o senhor Ademir chamou o senhor Agenor Batista lá para trás e foram conversar sobre trabalho. E assim eles acertaram que ele iria trabalhar na padaria. O senhor Ademir, mais uma vez tocado pelo Espírito da Caridade, não só deu PF, mas também deu uma cesta básica que dava para pelo menos 15 dias para alimentar a esposa e as 2 filhas. É aquela mensagem lá de trás de Adolfo, aquela mensagem lá de trás de São Vicente de Paulo.
Quando nós nos oferecemos, meus irmãos, a tirar um companheiro de uma situação de drama, de falta de esperança, de tristeza profunda, e de repente, com algo que nem nos custa muita coisa, quase sempre, não exige de nós muito esforço, a gente consegue mudar todo um cenário. Onde havia choro, há o sorriso. Onde havia desesperança, há a esperança. Onde havia a desistência para a vida, há a alegria de viver assim. Por isso que Jesus certas vezes disse que nós somos deuses. Vós sois deuses, não plenamente falando, lógico que não, mas nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas, coisas que iluminam, coisas que resgatam e irradiam. Voltando para a história, no outro dia, 5 horas da manhã, ele estava diante da padaria. Durante um ano, ele chegava primeiro que o patrão. Durante um ano, ele foi o melhor funcionário da padaria. O senhor Ademir não se conteve apenas com aquilo. Ele era praticamente analfabeto, não sabia escrever o próprio nome, o Agenor Batista. E ele disse para ele: eu quero que você abra um curso para alfabetização de adultos. Aqui é um quarteirão da padaria. Você vai sair mais cedo. Você vai sair mais cedo e vai se inscrever e vai se alfabetizar. A partir de agora você vai alfabetizar, porque você precisa buscar um rumo diferente da sua vida. Ficar dependendo da padaria para sempre, não. E ele assim fez. Passado 12 anos daquela matrícula, ele já chegaria de terno e gravata na padaria, formado em Direito. Ele fez os cursos ali fundamentais, o curso médio e o curso superior, e apresentou para o dono da padaria, o seu Ademir, 12 anos depois, 15 anos depois, como advogado. E aí, meus irmãos, um clarão se abriu na vida do Agenor Batista. Primeiro cliente que ele teve no seu escritório, logicamente, a padaria. Diante da entrega dele e da capacidade que ele tinha em interpretar, em gravar as leis, com pouco tempo, o seu escritório estava lotado de grandes empresas, mas também de pessoas que não podiam pagar um bom advogado. Passados 12 anos, ele já estava com uma vida social totalmente equilibrada. Resolve aí, mesmo antes já estava praticando, fazendo trabalhos aqui e acolá, voltados para os desempregados. Ele abre essa casa da caridade, onde ele abrigava pessoas que não tinham o que comer. Repartia uma média de 200 refeições diariamente. Ricardinho, aquele menino faminto, com 6 anos de idade, que ficou em tristeza ao sentir o cheiro do pão da sovada da padaria Rock e não tinha dinheiro para comprar, formou em nutrição e passou a ser o administrador da casa de caridade. Diz a história que quem conheceu Ademir e Agenor de perto era uma história que enchia as almas de quem conheceu e de quem passava para frente o que eles viveram. Parecia que eram almas, parecia ou não, né, meus irmãos? Não existe por acaso, né? Por isso que ele sentia aquela força dentro dele, irresistível, incontrolável, que dizia para ele: ajuda esse irmão, faz a diferença na vida dele. Conta a história que eles morreram no mesmo dia, aos 82 anos de idade. Eles tinham a mesma idade. Quando eles se conheceram lá atrás, eles tinham 32. Diz a história que eles morreram mais ou menos no mesmo horário. E quando o Ricardinho, diante da morte do pai e diante da morte do senhor Ademir, de tudo que o pai ensinou a vida toda para ele, ele escreveu isso aí na entrada da casa de caridade que o seu pai fundou. Um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperança e você me deu um caminho. Um dia eu acordei sozinho e você me deu Deus. E isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração e alimente a sua alma, e que te sobre o pão da misericórdia para estender a quem precisar. Oh, meus irmãos, essa pequena história que eu acabei de contar, que encerra o nosso encontro na noite de hoje, eu queria deixar como recado final:
que a gente se permita mais fazer a diferença na vida das pessoas, que a gente se permita mais a mudar os destinos aparentes de sofrimentos e sem esperança das pessoas, porque a cada vez que nos oferecemos a isso, sentiremos que nada nos falta nessa vida. Sairemos da condição de aparentes vítimas a protagonistas do Cristo nessa grande obra da edificação do reino de Deus na terra. E lembrar a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Nós que tanto esperamos esse reino de Deus, desculpe, São Luís, entre outras tantas, coloca que o reino de Deus só se implantará na terra quando a lei de justiça, de amor e de caridade for vivida, for sentida, for praticada por todos os seus habitantes. Muita paz no coração de todos vocês e o meu muito obrigado.